meu nome é Pedro Fuziwara e hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu tive imenso prazer de conhecer, que é o Blanche Van Gogh. Ele é vocalista da banda Cogumelo Plutão, ele é músico, ele é instrumentista, multi-instrumentista, escritor, poeta. E outro dia a gente ficou conversando bastante, né, Blanche? Sobre várias coisas, a gente ficou batendo um papo, foi super gostoso. E daí surgiu a ideia de chamar ele para a gente gravar um vídeo para ele contar um pouco da história dele, para as pessoas poderem conhecer o ser humano que existe, né, Blanche, atrás do artista, né? Então conta um pouquinho para a gente, Blanche, sobre a sua história. Meu nome é Blanche Van Gogh, nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e venho de uma família extremamente pobre. Nasci em Natal. Na casa onde eu morava, a casa onde eu nasci, existiam duas visões. Do lado direito, a igreja de Bom Pastor, assim na nossa frente, à direita, e à esquerda, o cemitério de Bom Pastor. Desde criança, eu cresci convivendo, vendo os negros pobres, o pessoal muito pobre, de maioria negra, lá do bairro Bom Pastor, que era um bairro muito pobre em Natal. Eu via muitas pessoas negras, né, que não tinham dinheiro para enterrar os seus parentes. Eles botavam uma rede puxando com um pedaço de pau no ombro entre uma pessoa e outra, ia, né, o corpo do falecido. E eu via aquela minha cena desde criança. Aquilo marcou muito a minha, digamos assim, o meu início, né, existencial. E eu vim de um lugar muito pobre, que com o tempo eu acabei indo para o Rio de Janeiro, como dezenas, né, milhares de nordestinos fazem, indo para São Paulo, para Rio de Janeiro tentar a vida. E aí, com muito sacrifício, a minha família conseguiu se erguer no Rio de Janeiro e manter um estabelecimento, né? E aí eu fui agarrando todas as oportunidades desde criança, dentro das artes que eram me oferecidas, né? E fazendo, às vezes, de pouco recurso que eu tinha, eu fazia muita coisa, né? De uma madeira, por exemplo, enquanto meus amigos tinham bicicleta, de uma madeira, num chão, um pedaço de tijolo, eu fazia brinquedos que atravessavam as nuvens, né? Carrinhos e trens, que eu usava muito a minha criatividade, né? Então, eu sempre fui muito criativo para música, né? A primeira vez que eu faço um curso de música, curso não, era um aprendizado dentro de uma escola. Eu tive contato aos 5 anos para 6, mais ou menos, com um instrumento, com uma clarineta, que tinha diversos instrumentos espalhados pelo chão. Eu pego uma clarineta que nunca tinha tocado na minha vida e acabo tocando Glória in Excelsis Dio. Glória in excelsis Deo. Eu toquei isso pela primeira vez. Eu aprendi os comandos, aí saí tocando. E aí eu, não- eu saía sem tocar, quer dizer, eu toquei o instrumento, e a minha professora, na época, né, ela ficou bem abismada, como é que eu poderia estar tocando aquilo sem jamais ter tido contato, né? E o que é mais engraçado é que o autor dessa canção é alguém que nunca se soube quem era o autor dessa canção na história da música, entendeu? Nem sabe, ficou perdido ao longo dos séculos. E eu nunca tinha ouvido essa música na minha vida e fui lá e toquei. É muito engraçado isso, Você né? sabe que na hora que você falou, Blanche, da sua imaginação, eu lembrei de uma música que você compôs, me desculpe aqui, eu esqueci o nome dela, mas acho que é Voando no Campo da Imaginação. Eu não lembro exatamente o nome da música. Voando pelo campo dos sonhos. Isso mesmo. É muito interessante, né? Como é que você traz para a sua vida a sua É, experiência, né, que você teve, né, nas músicas. exatamente. Eu tenho uma identificação absurda com as crianças, assim. Tudo que eu faço, ela sempre está ligada à criança, sempre, né? Porque foi justamente na minha infância onde coisas maravilhosas aconteceram e verdadeiros traumas que mudaram a minha vida ficaram nessa infância, sabe? Coisas que até hoje reverberam no meu espírito aconteceram na infância, pro lado do bom, né, do bem e do mal, né? Teve coisa. Então, eu tenho sempre uma preocupação muito grande com a juventude, né, com a criança, com o adolescente, tanto que hoje eu trabalho como embaixador da USP, meus projetos todos voltados para criança e adolescente, justamente levando projetos, né, assistenciais que vão impactar a vida desses jovens.
Sabe, Blanche, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência mais espiritualizada com religião, com as suas questões mais religiosas, né? Como é que você se reencontrou, né, no mundo depois de passar por tantos perrengues, né, por tantas questões emocionais? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa parte aí da sua história. Na verdade, eu vou explicar. Houve umas fases. Por exemplo, na minha infância, a minha casa, meus pais, eles não tinham cultura religiosa alguma. Nenhum Natal pensava em Jesus Cristo, nada. Era uma coisa basicamente materialista, com presentes, comemoração de família à mesa. Você está entendendo? Com os convidados dentro da nossa casa. Nunca tinha um pensamento indo para Cristo, nunca íamos para a igreja fazer no dia do Natal, por exemplo, ver uma missa, nada disso. Um pouco de espiritualidade que eu tive na minha infância foi trazida pela minha avó, Enedina, que era uma testemunha de Jeová, e ela era uma pessoa muito dedicada a mim, né? E ela me levou, mais ou menos com 9 anos, mais ou menos, eu comecei a ter convívio com os testemunhos de Jeová, e tive acesso a um livro que, naquele momento, mudou a minha vida, que era o Escute o Grande Instrutor. Porém, quando eu chegava em casa, eu tinha um, um pai austero que proibia e até batia em mim se eu frequentasse, né, a Testemunha de Jeová, porque achava que era digamos assim, uma seita, né, na visão dele. Ele era Uhum, maçom, né, Rosa Cruz, e, e aí o que que aconteceu? Eu fui estudar uma época num colégio de padre, o Colégio Guido de Fogalã, em Copacabana, da Ordem Barnabita, e ali o que eu tenho hoje de melhor dentro de mim veio por causa desse ensinamento que eu tive na escola Barnabita. Eu aprendi valores maravilhosos para a vida, né? E eu fui muito amigo dos monges e os padres, né, também, e uhum. a gente tinha uma relação muito boa. Eu era o melhor aluno de religião da minha época lá, né? Ninguém gostava de prestar atenção nas aulas, achava um saco, e eu fazia perguntas muito pertinentes, né? Enchia o saco da professora Marli para que ela me respondesse perguntas do tipo: Poxa, se, se temos somente Deus, por que que nós precisamos ter que ficar acendendo vela dentro da igreja para estátuas? Eu fazia as perguntas assim, sabe? E porque eu li a Bíblia também. Então, essas perguntas deixavam assim, tipo, parecia que eu estava tumultuando as aulas, e toda hora ele me mandava embora, para que eu fosse tirar essas dúvidas, em vez de atrapalhar a aula dela, falar diretamente com os monges padres. Aí eu tinha aulas melhores, e todos eles eram divertidos, né? Expedito, né? Teve vários, Zé Macedo. Então, eram pessoas que sempre me ensinaram bastante. Porém, eu tive uma adolescência extremamente complicada, com toda a quebra de da confiança, né, da minha confiança foi totalmente demolida pela figura paterna, a ponto de não confiar em nada, não acreditar em você. E era muito difícil você crescer com um pai dizendo, você tem... Era uma pessoa até um pouco racista, sabe? E detonava, assim, do meu cabelo ao meu nariz, que tem origem negra por causa da minha mãe. Minha mãe tem origem portuguesa, holandesa, mas num momento da nossa família tem negro e eu orgulho muito dessas minhas influências multiétnicas que eu carrego, né? Porque a cultura negra tem muito a nos oferecer, sempre teve, né? Então eu lidava com um cara que era meio problemático, você tá entendendo? Ele tinha amante fora de casa, entendeu? Uma mulher sustentada na época, e tratava a gente que nem lixo, sabe? Da casa. Então, para mim, foi muito difícil a minha adolescência, onde todo mundo que me olhava na rua dizia: Você é um talento para as artes, para a música. Cara, eu não pedia mesada. Eu conseguia meu dinheiro dando aula de violão, e com esse dinheiro fazia pequenos livretos de poesias e poemas e ia vendendo na Avenida Atlântica, entendendo? Hoje, esses livros que eu lançava, agora está virando uma série de coleções dentro de editora. Tá entendendo? E onde eu vendia para poder pagar meus estudos na escola de música. O tio Edilson também me ajudava. A minha mãe era uma pessoa, toda a minha origem de arte, ela vem por causa da minha mãe, que é uma multi-instrumentista, é uma mulher das artes. Então eu herdei isso dela, né? E do meu tio Edilson, que era um baterista que me colocou no mundo do rock, né? No começo da minha adolescência, me mostrou abrir as portas, me ensinou um monte de instrumento.
digamos, a pessoa que me esculpiu para as artes era um cara do teatro, da música. Porém, a minha adolescência foi horrível. Quando chegou mais ou menos aos 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, cara, eu tive um processo após a perda de uma namorada que eu tive. Eu fiquei muito deprimido. Eu fui frequentar uma igreja chamada Nova Vida, que era o Tabernáculo da Rua na época, e fui levado por um querido amigo meu de infância, chamado Gustavo, e o Marcelo, seu irmão. E eu comecei a frequentar lá, 2 anos frequentando ali, sabe? Trabalhando, tocando no culto, organizando muitas vezes como técnico de som na igreja, na congregação. Até que um belo. E eu, cara, imagina, eu tinha que andar 4 quilômetros a pé, porque eu não tinha dinheiro nenhum para nada nessa época. Eu tinha que andar 4 quilômetros a pé de Copacabana, na Gastão Baiana, até chegar lá. E se fosse na chuva ou sem chuva, eu ia para o culto. Trabalhava como técnico de som, entendeu? Para as pessoas lá. Cara, até que um belo dia, um grupo de jovens fez uma brincadeira que acabou com a minha vida. Colocaram um cartaz dizendo das pessoas, né, que nunca dava dízimo e que nunca que me colocaram como uma pessoa que nunca dava dízimo e nem dava oferta. Você está dizendo que eu era duro. Foi uma brincadeira de mais ou menos uns 15 jovens, adolescentes, e que naquele momento essa brincadeira me fez virar piada no meio de umas garotas que eram minhas amigas que eu gostava bastante. E aquilo me animou e eu simplesmente perdi a fé, porque eu já estava discordando de algumas coisas do tipo, pastor recebendo político, você está entendendo? Para ficar falando o povo votar nele. Então eu já não gostava desse tipo de coisa, né? Então eu sempre, mas eu ficava calado. Até que chegou um dado momento, com tanta coisa acontecendo que demoliu. Eu me senti tão humilhado perante as coisas que fizeram e deixar bem claro que isso tem nada tem a ver com a congregação da Nova Vida, tá? Isso foi coisa de adolescentes que fizeram e eu me senti tão mal que eu simplesmente parei. Daí para frente, aos 21 anos, até os 31, eu virei um cara extremamente ateu. Até então eu era um jovem que não tinha ligações com política, com nada. Comecei a andar após um término com a namorada que eu tive que acabou com a minha vida, assim, sabe, minha autoconfiança. Eu acabei virando uma pessoa que eu ia para noite, pegava todas as mulheres, boate, você está entendendo? Tinha uma vida ligada até drogas, inclusive, né? E aos 31 anos de idade acontece um eixo. Apesar dessa época meio ateu que eu estava, né? Desses anos, eu li Aristóteles, Cícero, eu lia filosofia, sabe? Deleuze, todo mundo. Eu lia. é, Era um cara que eu devorava livro de filosofia, mas no fundo era um cara que eu tinha perdido a fé nas coisas, a fé na família, a fé nos relacionamentos, a fé até em mim mesmo, quanto artista, como, né, como uma pessoa que pudesse ser producente, fazer alguma coisa. E aos 31 anos acontece um evento que mudaria completamente a minha vida, e foi o fato de a minha mãe ter sido abandonada antes, né? Quando eu tinha mais ou menos 21 anos, ela já tinha sido abandonada pelo marido. O marido resolveu assumir uma outra família em Fortaleza. E a gente ficou meio que largado ao limbo, assim, sabe? Durante alguns anos ainda tinha como sobreviver, mas depois mal dava para comer em casa, não tinha nem comida direito, né? E nesse momento eu fazia bicos em estúdio. Bicos não, eu era um multi-instrumentista, tocava 16 instrumentos. E era muito solicitado para gravar nos estúdios, na época que todo mundo gravava uma banda inteira dentro do estúdio, então eles me contratavam que eu valia por uma banda inteira, era mais barato pagar para mim do que pagar para uma banda toda. Então, eu chegava lá, tocava todos os instrumentos e tinha adquirido um apelido chamado Papa Gig. Eu tomava o trabalho de todo mundo dentro dos estúdios, né? E eles me pagavam mal, cara, e cada vez pior, mal, 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 e aquilo foi mexendo com a minha autoestima também, porque eu trabalhava muito para ganhar menos do que, meu Deus, muito mal, sabe? Aí minha mãe ficou sem dinheiro na época, se muda para Petrópolis, Rio de Janeiro, aluga uma casa, tendo que se basear com um orçamento michuruca financeiro. E aí, nesse tempo que a gente ficou em Petrópolis,
que foi um primeiro momento, foi algo que eu detestei, a ideia de ir para Petrópolis, né, nesse lugar que chama-se Parque São Vicente. Um primeiro momento eu não gostei. Hoje eu olho para trás e digo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Era um lugar onde tinha um lago, onde tinha várias mansões, casas lindas na nossa frente, e a nossa casa era uma casa de madeira, uma casa de madeira, meio madeira e meio alvenaria, com uma piscina até legal dentro da casa, era bem confortável, porém longe de tudo. Então eu não tinha mais os agitos de Copacabana, toda vez que eu tinha que trabalhar, eu tinha que pegar, descer o ônibus e ir para o Rio de Janeiro, uma hora, depois mais uma hora para voltar de noite. E os horários, tomar cuidado, senão eu perdi o último horário para voltar, né? Era muito complicado para mim naquela época. Só que acontece um evento que, que simplesmente é, mudou a minha vida, que foi conhecer uma vizinha chamada Lúcia. Ela devia ter mais ou menos uns 33 anos, uma morena muito bonita. Ela tinha duas filhas, uma de 13 anos, não, de 14 anos, né, que era a Natália, e a Gabriela, que tinha 12, mais ou menos. E um filho que tinha mais ou menos uns 2 anos de colo, que era o Paulo. E ela tinha acabado de ficar viúva, sabe? E foi um momento muito difícil, porque ela estava atravessando. Você sabe que quando a pessoa perde o marido, passa aquele tempo, né, para resolver a situação da herança, né? E ela estava passando por dificuldades ali, financeiras até, né, naquele momento. Foi muito difícil. Só que ela era uma mulher da Assembleia de Deus, uma pessoa maravilhosa. E ela vivia querendo me levar para uma igrejinha que tinha num local lá, que ela sempre dizia, uma igreja simples, que eu frequento aqui, vamos lá comigo algum dia. Aí eu marcava sempre de ir lá e sempre furava. Eu marcava toda vez de domingo, chegava no sábado, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro para gravar em algum estúdio, acabava ficando domingo lá e voltava só na segunda. Aí perdia todos os cultos que eu marcava. De tanto furar, na quinta vez que aconteceu isso, ela chegou um belo dia quando eu estava na casa do seu Carmelo, que era um jardineiro e um homem maravilhoso, né, um homem pobre que era jardineiro, vivia com a Dona Maria. Esse homem foi um anjo que Deus mandou na nossa vida e teve um momento extremo que a gente estava sem dinheiro, no dia de Natal, até para comer, cara. Ele chegou lá com um pedaço de frango, um arroz e nos ajudou naquela noite, sabe? Eu sempre olho para trás e sou muito grato a essas pessoas, sabe? E muita dificuldade financeira. Meu pai já não mandava mais dinheiro, porque também tinha quebrado financeiramente com a empresa dele. Então foi uma tragédia de todos os lados, sabe, acontecendo. E nesse momento a Lúcia, um belo dia, chega para mim e briga comigo na frente do seu Carmelo. Quando eu estava na casa do seu Carmelo, ela visitava todas as tardes, ela falou: Você não está vendo que Deus está chamando você para um encontro grande e você sempre faz o descaso dos meus convites, das coisas que eu convido você? Naquele momento eu olhei para ela, era uma mulher muito bonita, uma morena linda, ao estilo Sônia Braga nos áureos tempos. E ela era evangélica, né? E ela, eu sabia que ela estava passando por dificuldades e tudo, né? Mas eu falava assim, aconteça o que acontecer no próximo domingo eu vou, dessa vez eu vou, falei para ela. Aí chegou no belo dia, isso era na quarta-feira, né? Quando chegou no domingo, que era o dia de a gente ir, cara, caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, que parou o Rio de Janeiro. E foi uma coisa absurda. E aí, quando deu 6 horas de domingo, como a gente combinou, apareceu a Lúcia na porta da minha casa para me levar debaixo de chuva, tempestade, tudo que você puder imaginar. Eu olhei, abri a porta e falei, Lúcia, você tá maluca? Não tá vendo a tempestade, a chuva absurda que tá? Não, você não tá vendo, não. Que toda vez que você quer ir para a congregação, estar com Deus, acontece alguma coisa que te tira. E eu falei, sim, mas olha, que chuva é essa? Você vai acabar levando um raio em cima de você, tá maluca? Não, sei o quê. Não, não tem problema não, vamos lá, não me diga que você não vai. E ela, detalhe, ela estava com ela, as duas filhas, todas com guarda-chuva, e ela segurando o Paulo, o filho dela, no colo. Tava caindo, cara. Aí eu falei, puxa, não tem como, mas eu não tenho nem guarda-chuva, Lúcia. Ela não tem problema não. Gabriela, dá o seu para ele e divide você com a da sua irmã. Foi mais ou menos assim, sabe? E aí eu falei, poxa, tá, botei um casaco que foi meio a contragosto, chamando ela de doida, né? E fomos indo, descemos uma avenida onde passava carros a 200 km por hora, na subida de Petrópolis, fomos descendo cerca de 2 km contra esses carros,
né, pela beirada da estrada, né, onde tem aqueles buracos para escoar água, sabe? Que vai assim, a gente andando no meio daquilo, os carros jogando aquelas ondas de água em cima da gente. Cara, chegamos lá, depois de 2 quilômetros, entramos para uma estrada de terra batida à direita, descemos um pouquinho, lá embaixo tem uma favelinha, uma comunidade muito pobre, sabe? E um morro, assim, tipo declive, assim, sabe? Tinha até medo que aquilo tudo desabar, sabe? E ali tinha uma congregação que estava de tijolo à vista, que estava ainda no meio da construção, sabe? E aí eu fui para lá com ela, entrei e eu contei, até me lembro até hoje, só tinha 13 pessoas comigo, 13 pessoas. Quando eu chego lá, o religioso que ia celebrar a congregação, ele tinha subido 4 quilômetros a pé, porque o carro dele tinha quebrado na subida de Petrópolis, cara. O cara todo molhado, cara. Todo molhado lá, a Bíblia toda molhada. E aí, nesse dia que eu estou lá, começou o culto, né? Ele todo transparente, coitado. Tinha tomado água pra caramba. Era um negro maravilhoso. Cara, era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, foi esse religioso. E ele começou a pregar em dado momento, eu lá com o meu ateísmo, né? Ele falou: vamos agradecer a Deus pelas coisas, faça os seus pedidos, né? E detalhe, tinha 13 pessoas somente. Eu estava do lado esquerdo, sabe quando você pega aquela igreja que tem cadeiras de madeira do lado direito e cadeiras de madeira do lado esquerdo e no meio o corredor? Eu tinha ido para o lado esquerdo e a Lúcia com as filhas tinha ido para o lado direito e mais uns gatos pingadinhos assim na frente. Aí eu vi os testemunhos, né, de uma mulher lá, coitada, devia ter quase 70 anos, uma negra, meu Deus, chorando porque o filho dela tinha sido preso por roubar uma galinha para comer. E os relatos eram desesperadores, assim, eu vendo aquilo tudo, eu falei: caramba, eu reclamando da vida. Essas pessoas são pior do que minha família está aqui. Pelo menos eu tenho uma casa para onde dormir. Detalhe, tô lá no meio do culto, né? Na hora que eu me ajoelho, eu tive uma conversa franca com Deus, sabe? Tipo, me desculpe por ter. Se você existir de fato, me mande o sinal. Eu passei minha vida toda tentando comunicar em vão com o Senhor e nunca obtive respostas. Enfim, eu tive uma conversa bem legal e teve um momento que eu falei: minha vida é muito triste, minha família toda depende de mim. Eu já fui recusado por 4 multinacionais, existiam 5 naquela época, né? Eu fui recusado por 4 multinacionais com os projetos que eu gravava com muito sacrifício, com meu dinheiro. E eu falei: eu não tenho mais o que fazer, eu tenho um dom e parece que não serve para nada. E se o senhor conseguir realmente iluminar meu caminho, ilumine para que eu possa ser útil, me diga onde que eu posso ser útil para as pessoas, para a minha família. Foi uma conversa mais ou menos assim, interna minha. E na hora que eu falo, me mande um sinal, porque a minha vida é muito triste. Cara, eu estava assim, orando, mas foi a oração mais fiel que eu já tive na minha vida. Então, eu era um ateu e falei: então tá, só por hoje eu não vou ser ateu. Eu tive essa conversa. Cara, do nada, eu tô de olho fechado, ajoelhado, do nada vem um som que não é desse mundo. Um som que eu comparo de vez em quando, só para vocês terem uma noção. Sabe quando você bota o dedo por cima de copos de cristais e você começa a mexer, faz aquele. Você imagina milhares de copos de cristal, como se fosse dedos passando por cima. Um som que não era desse mundo. Eu estou tentando mais ou menos trazer um pouquinho para que vocês entendam. Foi um som que reverberou, que não era desse mundo. E eu vi, num primeiro momento, eu como sou um cara que entendo de música, eu sabia que aquilo era uma escala de ré. Num primeiro momento, me parecia uma coisa tipo. Daquele filme, né? Sobre disco voador, né? Ah, eu lembro. Imediato Acho do que é terceiro grau. contato. Contato imediato do terceiro grau. Então, no primeiro momento, me parecia uma escala que me lembrava aquilo, sabe? Como se fosse uma escala em ré. Daqui a pouco, ela foi se modificando e começou.
Era mais ou menos isso. E eu, como eu tenho uma memória, uma técnica que eu tenho, que é uma partitura mental, eu sempre tenho uma técnica que eu registro uma melodia que me surja, eu registro ela como se fosse uma partitura mental. Então, o que eu fiz? Eu utilizei essa técnica para registrar aquilo que estava me sendo me dado. Só que quando veio esse som, no primeiro momento que eu abro o olho, me parecia um som que parecia ser de uma casa do lado, sabe? Como se alguém estivesse tocando algum som vindo da casa do lado. Eu olhei assim no primeiro momento, aí voltei, fechei o olho, fiquei ajoelhado, e o som continuando. Daqui a pouco o negócio foi aumentando, aumentando, a ponto de explodir meu crânio por dentro. Era uma coisa absurda que parecia que ia explodir minha cabeça. Eu botei a mão, eu levanto, né, por causa do susto, boto a mão assim no ouvido. Aí quando eu levanto, que eu olho, eu vi do meu lado direito, Pedro. Olhei assim, a Lúcia estava ajoelhada, as filhas dela ajoelhadas, orando. A Lúcia, eu vi o lábio dela falando como se fosse em câmera lenta. A Natália, filha dela, passou a mão pelo cabelo, assim, sabe quando a pessoa sacode o cabelo? Ela passou a mão assim, e o cabelo caía devagarinho, em câmera lenta. A Gabriela fez um negócio assim, em vez de ser rápido, ela fez bem devagarinho. Eu não ouvia o som, eu só ouvia o som das harmonias que estavam na minha cabeça, né? Eu não via mais nada do lado. Olhei para frente e vi o pastor ajoelhado, segurando uma Bíblia e olhando para o teto em oração. Eu não ouvia o que ele estava dizendo, mas quando eu olho para o meu lado esquerdo, tinha uma janela ainda em construção, e aí quando eu olho, tá os pingos de água da chuva caindo em câmera lenta. Aí eu caí, eu acordei para a vida, o que aconteceu? E eu me ajoelhei, imediatamente pedi para Deus, e um barulho muito alto no meu ouvido, e isso durou mais ou menos uns 3 minutos. E eu pedi desculpa por todo meu ateísmo na minha vida. Ali eu nasci de novo, cara. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uma conversa. Me desculpe por tudo que eu fiz, por todas as palavras ruins que dirigi ao Senhor, ao meu ateísmo, tudo. Desculpa, eu fico até emocionado quando eu falo isso, porque é o antes e depois da minha vida. E nisso eu falei, use-me, me deixe ser útil, abra as portas, ilumine meu caminho. E ali eu nunca mais poderia ser quem eu era a partir desse dia. Quando eu volto para casa, assim, aí quando eu abro o olho, o som já estava sumindo na minha frente, né? O som estava baixando, quase sumindo. Quando ele sumiu, foi um efeito tipo quando, se fosse um áudio que abre uma reverberação e ela some, tá? Ah, detalhe, na hora que começa esse efeito do som, tem um detalhe que eu esqueci de contar. Quando eu estou ajoelhado e que eu falo, me dê algum sinal, cara, sem brincadeira, eu tenho absoluta convicção, como se fosse agora, como eu estou falando com você, eu senti um barulho de asa. Eu pensei que fosse galinhas voando, porque como o lugar era favela, tinha muita galinha por ali, sabe? Eu cheguei a achar que era galinha batendo asa, entendeu? Porque é um lugar meio lugarejo, meio rural, assim. E eu ouvi um barulho de asa muito alto, como se fosse plá, 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 muito alto. Não era uma asa normal. E aí acontece? Acontece tudo isso que eu acabei de contar para você. Quando o som vai embora, quando eu olho para o lado, a luz já estava normal, todo mundo normal, no tempo normal, né, da sua movimentação. Aí acaba o culto, eu vou na Lúcia. Lúcia, você ouviu o som? A música que estava vindo, um som? Eu, não, não vi nada não. Aí perguntava para outra pessoa, não, não vi nada não. Cheguei no religioso, perguntei, só ouvi uma música? Aí comecei a mostrar, mas não, não. Eu falei, não tem um som, alguém? Deve ser um som daqui da casa. Não, não tem nenhuma casa aqui do nosso lado. A casa mais próxima descendo aqui, mas ainda mais para baixo, em 50 metros. Daí eu saí dali, vi a Gabriela com o guarda-chuva dela meio quebrando, dei o meu guarda-chuva para ela,
né? E voltei naquele dia para casa com elas, tomando um banho de volta, sem guarda-chuva nem nada, como se a água estivesse me lavando. Quando eu chego na minha casa, que eu abro a porta, minha mãe me dá o recado para eu ligar para Geraldinha, uma amiga minha de Brasília. Geraldinha era uma punk que andava com um amigo meu, era namorada do Caidão, um querido amigo meu. Os tempos que eu andava no meio de rock, assim, a galera meio barra pesada. E antes desse evento que eu acabo de contar para vocês, que eu estava em Petrópolis, eu passei uma temporada, né, com esse pessoal amigo meu de Brasília, sabe? E eu conheci uma menina chamada Meg, uma menina que tinha 13 anos, e foi a primeira pessoa que pregou para mim, assim mesmo, sabe? Ela vendia sanduíches para com dinheiro juntar para um lar de idosos, que ela levava coisas para remédios, coisas. E eu estava, na época, muito duro, sem dinheiro, sem trabalhar, sem nada. Eu falei que não tinha dinheiro, ela me deu um sanduíche para mim. E aí iniciou a nossa amizade. E essa menina foi muito importante, porque ela, na minha vida, que eu tive esse período de tempo que eu estava com ela, como amizade, né? Foi uma amizade de quase 2 anos, a gente andando quase todos os dias. E no final da história eu volto para o Rio de Janeiro, e quando eu volto, atravessando todas as dificuldades possíveis e imaginárias, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? Quando eu chego depois desse dia da igreja na minha casa, eu ligo para Geraldinha, que era essa menina de Brasília, né, que era a namorada do Caidão. A Geraldinha me dá o recado que a Meg tinha morrido no desastre de carro, com toda a família, um caminhão, o cara adormeceu no caminhão, o caminhão veio para o outro lado e pegou o carro de frente e matou todo mundo. E aí eu tomei o choque daquilo, fui pro banheiro chorando, tomei um banho chorando, tive uma conversa com Deus, né, chorando, e fui pro meu quarto, abro a porta do meu quarto, que era um quarto, só tinha uma cama de solteiro, parecia um quarto de padre esse meu quarto. Ele era todo tábua corrida no chão, com uma cama pequena, assim, sabe, solteiro, e aí você abria a janela, uma porta, e dava pra piscina, assim, era até bonito o lugar. E nesse dia tava muita chuva, muito trovão, eu sentei de cueca branca, de camisa branca, no chão, liguei o meu gravador de fita cassete com meu violão de Giorgio, estudante 28, peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever o que seria Esperar na Janela. Só que aí me lembrando, como é que eu comecei a letra? Pela última frase da minha conversa com a Meg. E a Meg sempre dizia para mim, puxa, teria sido de mim se não tivesse acontecido. Aí eu falei para ela, poxa, e eu? Quando eu te vi, e eu que havia me perdido e você apareceu naquele dia com sanduíche me salvando. A conversa, quando me perdi, você apareceu, foi por causa disso, dessa lembrança dela, entendeu? Bom, o que que acontece? Eu comecei a escrever a letra e quando eu estava mais ou menos antes do refrão, eu vi que no chão, encostado, minha mãe tinha ganho naquela semana um- uma série de livros de gravuras, imitando quadros, né, de pinturas clássicos do mundo todo. Eram fascículos, né? Então cada fascículo dizia de um pintor, né, com a sua história e tudo. E bem na minha frente, estava engraçado, estava aberto assim, né, um livro grande assim. Quando eu estava escrevendo a letra, eu chorando, né, meus pingos caíam assim no papel que eu estava escrevendo, né? Quando eu olho para o lado, a foto do quadro era uma escada de anjos subindo aos céus. Aí, quando eu comecei a prestar atenção na foto, eu vi que tinha um anjo menor, meio loirinho, que estava sendo levado por outros dois anjos. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram, né? Esse quadro, para quem é só procurar lá no meu Instagram. E eu vi esse quadro, que eram vários anjos, né? E aí você via que no meio da escada, subindo para o céu, tinha um anjinho menor sendo levado por outros dois. E aí foi quando eu entendi, Meg está indo para o céu. Foi para o céu. Ela está com o Senhor. E ela era uma pessoa muito religiosa. Ela passou uma parte do tempo da gente tentando pregar para mim e dizendo para que eu largasse as drogas, para que eu não escrevesse mais letras sobre depressões, fazer coisas mais iluminadas. E o que ela falou para mim
eu apliquei Esperando na Janela. Foi quando eu vi esse quadro, eu entendi que eu tinha que fazer aquilo que ele me pediu. Quando é que você um dia vai escrever uma música para Jesus? Quem sabe lá você pode me encontrar. Foi a nossa última frase quando a gente se viu. Eu conto isso no meu livro, né? Um dos momentos mais Uhum. bonitos e tristes da minha vida foi quando eu deixo ela em Brasília. E aí, eu comecei a escrever a letra e aí era assim: quando me perdi, Jesus apareceu, me fazendo rir do que me aconteceu e de medo olhei tudo ao meu redor, só assim cheguei que agora estou melhor. Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos, o amanhecer, a verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Jesus, a tradução do que é o amor. De medo olhei. Aí, pô, enfim, aí tem a letra, né? E foi uma coisa muito bonita. Quando eu acabo de escrever a canção, eu ligo o gravador e registro a harmonia que eu tinha recebido, tá? Naquela experiência da igreja com essa fiz esperar na janela. Cara, eu comecei mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Acabei de escrever a letra com tudo à meia-noite, porque eu estava chorando muito nesse dia. Quando eu acabo de escrever e registro no gravador, eu vou dormir na minha cama. E essa madrugada que eu vou dormir foi a madrugada mais enlouquecida de sonhos que eu tive na minha vida, porque era o tempo todo vozes ouvindo. Ainda não é o momento, ainda não é o momento. Vá para a rua pregar, vá pregar, vá para a rua pregar. E E eu não tinha nenhuma tendência, nada para pregar, cara, nada. E eu fui aprendendo. Quando eu acordo de manhã, às 10 horas da manhã, acordo com a minha mãe entrando no quarto e abrindo as janelas com o sol na minha cara, os passarinhos já voando normal, a chuva já tinha parado, né, durante a madrugada. E ela falando: Olha, o Sun Gamarra, seu amigo, ligou já 3 vezes, querendo falar com você com certa urgência. Ele está lá no telefone, disse que está no estúdio, precisa falar com você com urgência. Pediu para eu te acordar. Aí eu fui lá acordado, todo, né? Ainda meio que sono, fui lá, atendi o telefone, aí ele vai e fala pra mim, cara, eu tô aqui. Ele trabalhava com Cidade Negra nessa época, ele era hold do Cidade Negra. Ele falou, olha, Cidade Negra tá aqui no estúdio, na Boom Records, cujos sócios é o Djalma Mello e o Paulo Vanovich. Djalma Mello foi o cara que descobriu Claudinho Bochecha. Detalhe, Claudinho Bochecha, naquele momento, tinha vendido 1,5 milhão de discos no primeiro álbum, e naquele momento estava com 2 milhões e pouco o álbum dele. Eram os maiores vendedores de música do Brasil daquele momento. E o Djalma Mello foi o cara que havia descoberto ele. Entendeu? E ele falou: Olha, o Djalma Mello quer conhecer você. Eu entreguei um CD aqui que eu tinha, que você tinha me dado, Blanche. E você lembra aquele CD que você gravou 6 meses atrás? Falei, sei. Falei, pois é, eu mostrei pra ele, cara, ele adorou. Chegou aqui agora de manhã dizendo que quer uma reunião com você. Que ele quer fazer uma proposta pra você vir pra cá e gravar e fazer um álbum. Ele quer conversar contigo. Aí, liga pra ele 2 horas da tarde. Eu liguei 2 horas da tarde. João Mamelo me atendeu muito bem. Foi super cordial, maravilhoso. Cara, muito legal. O mundo inteiro falava mal desse homem, mas comigo ele foi um cara super legal, cara. Me atendeu e falou pra eu ir lá. No dia seguinte que eu levasse o meu violão com todas as músicas que ele queria, junto com o Paulo Vanovich, escolher umas 5 para produzir e tentar vender o material para alguma companhia. Assim eu fui. No dia seguinte, eu só tinha o dinheiro da ida, eu não tinha o dinheiro da volta de Descer de Petrópolis. Aí eu fui lá, cara, cheguei na rodoviária Novo Rio, andei uns 3 quilômetros a pé até o metrô da Estácio, ou mais, né? Carregando um monte de letra de música guardada num saco de pão, entendeu? E um violão nas minhas costas, fui andando até lá, chegar no metrô, paguei meu último dinheiro que eu tinha. Aí nisso, que eu tô chegando perto do vagão, eu vejo um cara saindo do vagão, cantando uma música do Barão Vermelho, né, com um instrumento, assim, alguma coisa. Aí eu tive a ideia, pô, esse cara deve ter ganho alguma grana no vagão tocando. Aí eu entrei no vagão nesse dia e
comecei a tocar umas músicas assim dentro do vagão até chegar a Botafogo, entendeu? Dava mais ou menos 40 minutos a viagem. E aí fui lá, cara, tocava. Eu não tinha boné, passava minhas mãos assim, sabe? E foi quando eu aprendi uma coisa. Eu tocava Tim Maia, tocava um monte de coisa, tocava Blitz, mas foi quando eu aprendi que tocar Raul Seixas o Raul Seixas é o verdadeiro tanto protetor dos vagões dos metrôs, cara, que toda vez que eu cantava Raul Seixas, o dinheiro aumentava 10 vezes mais, sabe? É um negócio, parecia, Raul é uma identificação, o povo com ele, é uma coisa muito gigante. Foi quando eu aprendi a amar. O Raul Seixas por causa disso, né? E aí eu chego na Boom Records, eu cheguei já com dinheiro para almoçar, entendeu? O dinheiro da volta para Petrópolis. E quando eu chego lá, sou atendido pelo Djalma Mello, pelo Paulo Bonovitch, fui atendido maravilhosamente por ele. E o Djalma Mello falou: Olha, eu tenho interesse de produzi-lo, sua voz é maravilhosa, e eu queria ver se é de verdade na minha frente aquilo que eu ouvi no CD. Você pode me mostrar suas músicas? Eu e Paulo Bonovitch, toca aí. Eu falei: Olha, só tenho 72 músicas. Ele falou: Não, toque cada uma delas, a gente vai fazendo algumas observações e vamos escolher 5. E você poderia gravar aqui? Eu falei: Posso sim. Não, porque a gente pode pensar de repente montar uma banda para você. Eu falei: Não precisa, não, eu toco todos os instrumentos. Você toca tudo? Eu falei: Tudo isso aí eu ouvi, foi eu que toquei. É mesmo? Eu falei: É. Não era uma banda com outros caras? Eu falei: Não. Ótimo, então a gente grava amanhã, ok? Beleza. E aí a gente escolheu um repertório. Eu fui tocando uma música atrás da outra, e cada vez que eu chegava no refrão da música, acabava o refrão da música, dava um minuto e pouco, ele falava: Próxima, passa para a próxima. Aí eu ficava assim: Poxa, não gostou? Não quis ouvir a música até o final. Eu pensei: Não gostou. E aí foi indo, cara. E ele, toda vez que chegava, ele passa para frente, ele fazia umas anotações com o Paulo Bonovitch. Eu, na minha burrice, eu não estava entendendo que eu estava lidando com o maior diretor de rádio da história do Brasil. E como eu estava com 1 minuto e 20, ele mandava eu passar para a próxima música, é porque eu desconhecia uma lei que existia. É o seguinte: se o refrão não entrar entre 50 segundos e 1 minuto, essa música não vai ser sucesso. Por isso que ele mandava que eu passasse para frente. Como eu cantava o refrão, algumas eram 50 segundos e 1 minuto, quando ele acabava de ver, ele fazia a anotação. Essa é que eu quero. Agora passa para a próxima. Entendeu? Só que ele não dizia isso para mim. Eu pensava: ele não está gostando. E passa sempre para frente, né? Pois bem, cara, foi indo assim até que chegou na última música. Ah, detalhe: quando eu chego com o violão, antes disso tudo, quando eu chego lá para ele e, e eu pego meu violão para tocar, ele falou: Então pode pegar suas músicas todas e mostre pra gente. Aí eu fui abrir o saco de pão que eu tinha e retirei de lá 72 folhas, assim, que eu tinha. Ele falou: Você guarda suas letras num saco de pão, velho? Né? Ele perguntou assim para mim, aí eu falei uma frase que até hoje ele se lembra, né? Sim, porque eu ofereço as minhas músicas como se fosse o pão da vida, entendeu? Isso desmontou eles, assim, porque eles não esperavam uma frase dessa. E aí eu fui mostrando, né, as coisas que eu tinha e os elogios era Paulo Ivanovich dizendo: Cara, sua voz é maravilhosa, eu nunca vi nada parecido com isso. Você tem uma postura muito alta, você tem volume de voz. Nunca vi um cantor com volume dessa. Até eu falei: É porque eu ouvi muitos cantores da era rádio, Aguinaldo Raiol, Vicente Celestino, sabe? E Richard Harris lá fora. Então a minha cultura ela vem da música orquestral. Ele falou: Cara, você não é desse mundo, você é da era rádio. Então eu falei: É. E aí fui mostrando para eles, né? E quando chegou na última música, eu tinha acabado. Eles faziam sempre as anotações de que eles estavam ouvindo, né? Em silêncio. E aí eu falei: Olha, eu vou tocar a última música que foi a que eu compus ontem, uma música gospel. Aí ele falou: Ah, tá, toca aí. Então toca. Falei: Foi lá e toquei, esperando a janela. Cara, quando chegou no refrão, ele olhou pro Paulo Vanovich, os dois pararam, cruzaram o olhar um pro outro e ficaram parados, assim, tipo, uns 30 segundos olhando um pro olho do outro. E o refrão, quando chegou, bomba atômica, o Djalma bateu na mesa: Isso aqui vai vender 1 milhão. Aí, acabei. E foi a única música que eles me deixaram tocar até o final. Quando acabou a música, o Djalma falou pra mim: Cara, essa música é linda. Isso é perfeito. Eu não sei o que aconteceu, mas me dá vontade de chorar quando eu ouço essa música. Só tem um problema.
Nossa gravadora não é gospel. Nós somos um selo de música secular. Eu só trabalho com multinacional que trabalha secular, não tem departamento gospel nessas multinacionais. Até a Universal Music teria. Está iniciando agora um departamento gospel, mas ainda não é o nosso perfil. A rádio que eu trabalho é perfil, não tem nada de gospel. E aí o que, que aconteceu? Antes de eu ir para eles, minha mãe tinha recebido, ainda em Petrópolis, né, pela manhã, minha mãe tinha recebido uma notificação de despejo, porque a gente estava sem pagar o aluguel, com muita dificuldade, ou a gente comia ou pagava aluguel, era muito difícil. E a gente tinha exatamente 3 meses para sair da casa. E aquilo derrubou psicologicamente a minha mãe, a todo mundo. Sair de casa para ir ao encontro deles, assim, derrubaram, sabe? Eram tudo lotadas. Aí o Djalma Mello chega e fala para mim, cara, a gente não é uma gravadora gospel, sua música é linda, mas posso sugerir algo para você, para não perder essa música? Eu tenho certeza que essa música aqui, se eu colocar, todos vão querer contratar. Mas ela tá com Jesus. E o que, que você acha de a gente fazer uma versão, em vez de ter Jesus, colocar eu? Ou melhor, você. Eu, naquele momento, eu falei, cara, não foi para isso que eu fiz a música, não tira ela, sabe? Só que aí, nesse momento, chega a Beth, secretária deles, com um contrato. Eu não sabia. Eu já fui para lá para ser contratado. Ela me, ela me chega com um contrato, cara. E o contrato previa financeiramente uma série de situações com gravadora, entendeu? E aí, naquele momento, eu fiquei pensando, cara, esse contrato pode salvar minha família de ir para debaixo da ponte. Aí o Paulo Vanovich, maravilhoso Paulo Vanovich, produtor, falou, cara, não tem problema não. Vamos gravar as duas versões, a gospel e a secular. A secular a gente mostra. Se você explodir dentro do mercado, entre um álbum secular e outro, lança a versão gospel na troca, entendeu? Ou para outro álbum. Guarda ela de stand-by para uma versão popular. Ninguém acreditava que essa música ia ser o sucesso que foi. E naquele momento, eu pensei assim, poxa, Deus não me tirou do deserto para me jogar aqui para depois eu perder isso aqui. Então eu falei, então tá, então eu aceito. Cara, gravamos o álbum não, as músicas, imediatamente mandamos para duas companhias, uma recusou e a outra quis, entendeu? A que recusou já tinha me recusado 6 meses antes. E a outra quis. Bom, para arredondar a história, com o tempo, gravando esse álbum, tudo, eu assinei o maior contrato da minha vida. E, segundo os jornais da época, foi o maior contrato de estreia de uma artista no mercado fonográfico em 30 anos. Eu saí com um poderoso cheque, eu pude comprar uma casa para minha família, para minha mãe morar, e foi um contrato com a editora e contrato com a gravadora. Eu consegui ter condições, né, de tirar minha mãe do despejo para minhas irmãs e dar uma casa muito bonita em Petrópolis, no bairro de Quitandinha, atrás do Palácio. Quitandinha é uma coisa linda, e foi um lugar lindo, né, que nós moramos. E pronto, cara, eu comecei e logo depois eu explodi enquanto artista. E posso aqui falar para você que foi um período maravilhoso, né, financeiramente, mas assim que eu entro no meio artístico, eu comecei a ver a dança das cobras que eu não imaginava que era. Tipo, você tá explodindo, vendendo pra caramba, muitos shows, não tinha... Cara, eram 22 datas por mês, não tinha tempo nem de gastar o dinheiro que você ganhava. Cara, eu percebi que eu estava fazendo sucesso no dia que eu cheguei no McDonald's e comprei o McDonald's, sentei numa cadeira e fui comer. Quando eu abro a boca, eu vi um monte de jovens olhando para mim, sabe? Com a mão pronto para tirar, pedir autógrafo. Foi no Flamengo isso. Eu andava na rua, as pessoas apontavam para mim. Eu comecei a me sentir uma espécie de extraterrestre, assim, sabe? E eu ficava até meio incomodado, porque era muita gente chegando e acontecia coisas nos shows assim da banda, acabava show,
fãs visitando no camarim, sabe? Aí havia menina com namorado, por exemplo, né? Uma moça, um rapaz de 22 anos e uma namorada. Aí daqui a pouco a menina toda bêbada queria me beijar na frente do namorado, aí rolava briga entre eles. Aí o cara queria, depois de me pegar do lado de fora. Eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Era, assim, eu comecei a ver coisas enlouquecidas, sabe? E tava tudo ainda administrável, né? Porque quando eu gravo, eu chamei alguns músicos, né, para me acompanhar nesse processo. O próprio Sungamarra que me avisou, eu acabei convidando ele para ser o baixista da banda. O álbum praticamente foi composto por mim, por Paulo Vanovich, dentro do estúdio, eu e ele trabalhando dentro do estúdio sozinho, né? Não teve participação de músico, né? Tanto que na fotografia entrou músico que nunca nem tinha gravado nada, né, com a gente. Enfim, eram rostinhos bonitinhos que ele dá dedo para estar ali. Só que quando começou a ir para a estrada, problemas começaram a acontecer, entendeu? Egos inflados, cada você recebendo, indo para programa de alto nível de televisão, né? E os músicos eram extraordinários como músicos, extraordinários, né? Mas como o sucesso é um ambiente que mexe muito com o ego das pessoas, sabe? E quem tem um problema, um certo desvio, piora 50 vezes mais lá dentro, que não era o meu caso. Mas existia toda uma máquina que nos fazia brigar. E o que que aconteceu? Eu tinha feito uma promessa para mim ainda em Brasília, que eu não chegaria perto de droga, de nada, né? Então eu comecei a mudar, cara. Eu comecei a fazer programa de televisão e contar. Um belo dia eu tô lá no Churrasco das Mulheres, na TV Gazeta em São Paulo, e tava a Márcia Goldsmith apresentando junto com o Clodovil, um programa Churrasco das Mulheres, onde tava os maiores bumbuns do Brasil naquele momento, né? Tava Gretchen, a Sheila Mello, Sheila Carvalho, eram mais de 20 mulheres para escolher quem era o maior bumbum do Brasil no programa. E a gente lá, junto com Catinguelê, junto com um monte de gente, né? E é uma bela hora que o Cogumelo começa a tocar lá no programa, o Clodovil, depois que acaba a música, faz uma pergunta, o Clodovil maravilhoso, uma pessoa extraordinária na minha vida também. Só tenho coisas boas para falar dele, né? É, Amava o Clodovil foi uma pessoa extremamente sensível, né? Um cara. o Clodovil. Existia o Clodovil que brigava com todo mundo, mas o Clodovil era assim, ele brigava com quem tinha energia ruim com relação a ele. Ele comigo, ele sempre foi um gentleman, uma pessoa maravilhosa, humilde. Ele era humilde com quem era humilde. E como eu cheguei com postura muito humilde, ele me respeitou. Agora, quando eu chegava meio, Starlet, meio isso ali, ele acabava com a raça das pessoas. Era um negócio assim, porque enfim, mas aí quando acaba o programa dele, ele me faz a pergunta: para quem você fez essa música tão linda? Para que menino especial foi isso? E eu, na minha ingenuidade, contei que a música havia sido feita para Jesus. E ele ficou espantado. Você fez essa música para Jesus? Sim, foi para Jesus. Aí contei mais ou menos a história, ao vivo, na TV Gazeta pro Brasil. Imagina, você vendo todos. A TV Gazeta pegava em tudo que era canal a cabo no Brasil todo. Em São Paulo, um canal que desbancava a Globo, né, no território de São Paulo, no horário nobre. E aí, cara, o Clodovil me fez a pergunta e eu expliquei para ele, né? Cara, só que eu não sabia que o programa estava sendo gravado para passar na Rádio Gazeta FM, que era a maior rádio até então da popular daquele momento. Uhum. A Gazeta pegou meu depoimento e colocou, e a música explodiu na Gazeta, na Rádio Popular. E como ela estava na Gazeta, que naquele momento era a maior rádio popular de São Paulo, o Brasil inteiro copiou. Então a banda que era dirigida para um público jovem, meu pop rock, que estava muito da MTV em rádio rock, a coisa, a coisa chegou para o sertanejo que está lá, com o chapéu de palha, lá no mato. E as pessoas começaram a se identificar com isso, entendeu? E a coisa começou a voar, explodir. Cara, a coisa estava indo maravilhosamente bem até que uma hora eu fiz alguns programas para o Globo News, né, GNT, tudo empresa ligada à Globo. Fiz um para o jornal Hoje, uma matéria,
E assim, na mesma semana caiu 3 pautas. Não quiseram, porque eu contei sobre Jesus. Não quiseram, a matéria não rendeu. Depois, até soube depois, né? Aí a gravadora me chamou numa reunião, um cara do departamento de marketing da rádio, da gravadora, me chamou numa reunião e falou: Cara, você tem carta branca como um artista do rock para enlouquecer, azarar as apresentadoras, botar para quebrar, ser manchete jornal. Você vai para um programa para falar de Jesus, velho. Caiu 3 pautas agora, essa semana, só por causa disso. As pessoas estão achando você um mala, um chato. Cara, você, Tony Ramos do rock, não dá ibope. É de mídia. Você tem que ser louco. Você tem que fazer isso. Aí o cara queria me ensinar o que falar, quais jargões. Aproveita, quando chegar lá, fala sobre pluralidade, fala sobre justiça social, fala sobre liberdade. Aí tinha umas palavras, né? Igualdade, né? Ele falava uns mantras assim e tal, e eu, naquela época eu não era ligado em coisa política, né? Como eu sou hoje. Então, naquele momento, eu comecei a receber uma bronca da gravadora. Para com isso, Jesus não vende nada, negue Jesus Cristo, não sei o quê. Aí, naquele momento, foi onde eu dei meu primeiro piti dentro com o diretor da gravadora, porque ele chegou e falou: se amanhã teu disco encalhar, é por sua culpa, porque você não está sabendo fazer aquilo que você deveria fazer, como todo cara de rock tem que fazer. Você é muito certinho para um meio que exige de você paganismo. Pô, bota para quebrar, cara. Você tem carta branca para enlouquecer. É como se você entrasse na fantástica fábrica de chocolate, comesse todos os chocolates e ainda tem que ganhar US$ 1 milhão no final quando sair. Você está entendendo? Era esse tipo de coisa que eu via. Nessa época, eu estava muito ligado ao tomismo. Muito São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Eu estava lendo muito isso aí na época, sabe? Vogelin. Então, eu estava muito influenciado por Vogelin. E, e entrei dentro como player cultural e destroçava. O Clodovil que me ensinou isso, né? Quando a gente ficou bem amigo, o Clodovil me ensinou: nunca respeite ninguém, porque quando você começar a desrespeitar esses caras, o Ibope vai subir. Agora vai subir. Só que você tem que ser muito inteligente para jogar o jogo. Você tem que ser uma pessoa culta. Eu falei, e ele achava que eu era até, sabe? Mas ele achava que eu estava comportado demais, que eu tinha que botar para quebrar. Aí comecei a botar para quebrar. Entendeu? Eu chegava em programas, arava apresentadora, o cara fazia uma pergunta para mim, eu falei: meu amigo, volta para a escola para aprender a falar português primeiro. Entendeu? O cara não sabe. Eu fiquei muito feliz porque minha prima havia abrido o livro que eu tinha dado para ela, abrido, cara, intelectual, no meio de um programa assim, da Hebe Camargo do meu lado. Abrido. E quando eu explodi com o Cogumelo Plutão, chegava a cada turnê que acabava, eu tinha momentos que eu não voltava para minha casa em Petrópolis. Eu alugava, tipo, um sítio para eu ficar, por exemplo, numa cidade chamada Cafelândia, lá em Curitiba. Em Curitiba, não, lá no Paraná. Alugava um sítio e ficava ali, sozinho. Um sítio que estava parado, improdutivo, eu alugava e ficava ali, sabe? Quando acabava a turnê, eu ficava para lá só para ter o prazer de andar no meio dos matos, ficar no meio dos bosques de eucalipto, sabe? Nada paga você andar e tomar um banho de chuva pelado, de pernas abertas, deitado no chão de um bosque de eucalipto, agradecendo a Deus por aquela experiência. Sabe? Era eu, o homem, junto a Deus, me conectando a Ele, eu não digo mediunidade, mas talvez em o religare, tá entendendo? Tanto fala. Aquele momento estava sendo muito importante para mim. E eu não estava conseguindo ser o meu melhor espiritual dentro do meio que era para mim era insultuoso, um meio que era pagão, insultuoso, culturalmente detonador de mentes, né? E eu comecei a perceber em pouco tempo que existia um movimento que me cercava para que eu agisse como um player para influenciar jovens com jargões.
A gente, a gravadora me falando para fazer, era o divulgador que falava, olha, quando for falar, usa muito essas palavras aqui, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar ligado que aquilo ali tinha tendência partidária. Aí foi quando o negócio começou a me chamar a atenção. E eu, já estudando Vogelin, né, entre outros, né, outros filósofos, eu comecei a perceber alguns jogos e me percebi que uma das primeiras coisas que aconteceu era eu não posso jogar para o coletivismo, eu sou um ser pensante individual. Eu não posso, entendeu? Não cabe a minha história de vida ela é muito individual. E veja bem, quando eu falo individual, individualista, não quer dizer egoísta, tá? Tem muita gente que adora confundir isso aí, individualismo com egoísmo. Não. Eu era por exemplo, quando eu trabalhava em época de redação, eu tinha uma equipe que ficava junto comigo, era um trabalho de equipe. Mas sempre tinha alguém que andava devagar, e eu tinha que ir embora às 6 horas da noite, que eu tinha que fazer cursos, outras coisas de noite, ou até gravações do estúdio. Cara, eu tinha que fazer o trabalho de 3 para poder sair às 6 horas. Então eu tinha essa coisa assim. Então, como tem alguém que está devagar, então eu tomo lá à frente e ajudo ele para andar mais rápido, entendeu? Eu tinha essa atitude de ir lá na frente e fazer. É uma característica minha, essa tomar posição, você está entendendo? Perante, eu tenho eu tenho digamos, uma aura sobre mim de confronto contra tudo que vem para cima de mim, para me detonar. Eu não sou do tipo, ai meu Deus, não sei o que, não. Eu me amo, eu sou confronto, é Confúcio. Aí eu já entro em Confúcio, enfrentamento, linha de frente, sabe? Se tivesse uma linha de ataque entre duas tribos, eu seria o primeiro que sairia correndo para ir para pancada, entendeu? Era mais ou menos por aí. É uma característica minha, essa individualidade. Porém, estando no meio, como eu falei, insultuoso, onde exercia, né, o culto à personalidade, muito dinheiro entrando, prazeres imediatos, mulheres vindo de todos os lados. Era muita loucura, Pedro. Não tinha como uma pessoa ficar normal, você indo fazer um show numa cidade qualquer do país, você sai do palco, chega no hotel, você entra no quarto, deita na cama, me sai uma mulher dentro do armário com cinta-liga querendo fazer coisa contigo. E enquanto o marido dessa mulher, que na verdade ela era uma como é que chama? Essas mulheres que arrumadeira, né, de hotel, né? Ela ficou esperando eu voltar, imagina, cara. E a mulher toda de cinta-liga querendo que eu tivesse alguma coisa com ela, enquanto o marido dela, que era músico, estava tocando no bar do hotel. E eu jamais poderia fazer um negócio desse, porque eu também já fui músico de bar. E nós que somos músicos de bar, somos muito solidários um com o outro, porque a gente sabe o que o músico da noite de bar já passou na vida. Idade para estar ali. Tá entendendo? Então, na hora, eu briguei com a mulher, falei um monte de coisa para ela, enfim, ela ficou tão arrependida que ela foi embora. Eu falei, seu marido tá lá, cara, trabalhando para pagar o pão de cada dia de vocês, e você vindo aqui. Você não sabe se eu tenho HIV, se eu sou um cara de droga, se eu sou um cara louco, se eu tenho doença ou não. Imagina, você pode acabar com a sua vida, cara. Falando isso pra mulher, entendeu? E ela ficou tão assim, ela achava que eu ia ter alguma coisa com ela, né? E eu falei, não. Aí ela foi embora do hotel. Nossa, se arrumou. Falou para não contar nada para ninguém. Eu conto isso no meu livro, sabe? Aliás, vai sair o meu livro, né? Esperando na Janela agora. Para quem não sabe, em março, vai sair o novo álbum do Cogumelo Caputão. E também o livro Esperando na Janela e a versão gospel de Esperando na Janela, a primeira versão dela. Eu vou trazer agora, Blent, uma questão que é bem, pode ser até polêmica, mas assim, eu acho que você pensa como eu, né? Que eu acho muita hipocrisia, a maior hipocrisia mundial chegar nessa época do ano, da data, né, do dia 20 do dia 25 de dezembro, com o ano novo, as pessoas chegarem, eu te perdoo, fazer toda aquela confraternização, se passa o ano inteiro brigando, né? Fica o ano inteiro brigando com as Exatamente. pessoas um com o outro e tudo mais, e chega no dia 25, fica nessa hipocrisia, né? E a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Ele nasceu numa outra data, Acho que não, até Jesus. ele nasceu em uma outra data que não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro, né? Claro. Isso até um estudo bíblico agora recente que eu estava vendo, que seria entre setembro e outubro, mais ou menos, né? Que tem a ver com a explicação da Bíblia na época. Foi até interessante. Nunca ninguém levou para esse lado.
Realmente é uma data comercial, porque assim foi previsto lá atrás, né, por Constantino e toda a cultura que foi feita, né, do catolicismo, né? E esse catolicismo que nós temos, na verdade, não é um catolicismo, é o paulinismo, muito diferente do catolicismo dos primeiros tempos, né? Que hoje a Igreja Ortodoxa emana, né? Está bem diferente, né? Do que era. Mas o que vale é a unidade. O problema é que a questão comercial. Existe a questão comercial, e nesse momento eu posso dizer para você, hoje eu sou uma pessoa que, independente de dezembro ou qualquer outra data, Jesus está no, a presença está na minha mesa todos os dias. Então, é só mais um exercício para mim, eu não penso na data comercial. E sabe outra coisa também? Eu não sei se é porque eu herdei a cultura da minha avó, da Testemunha de Jeová, eu não gosto de receber presente nem dar presente nessa época. Voltando um pouquinho mais para o assunto espiritualista, né? Eu vejo É, muito engraçado. que a questão da música Esperando na Janela, para mim, isso foi uma canalização, né? Foi uma inspiração divina que você teve e que você transformou isso em música, né? Você levou isso para as pessoas, porque todo o processo que você contou lá no comecinho do nosso bate-papo traz muito isso, né? Você trazer as informações, pegar essas informações, transformar em música, criar uma letra com a inspiração divina para levar isso para as pessoas. Eu acho isso incrível, porque a humanidade em si precisa muito disso, né, Blent? Porque as pessoas muitas vezes ficam perdidas, né, dessa questão espiritual e precisam se reencontrar, né? Pedro, eu prometo que assim que meu livro estiver pronto, você vai ser a primeira pessoa que eu vou enviar esse livro para você de presente. Você precisa ler esse livro. Por que que eu resolvi escrever Esperando a Janela? Para justamente mostrar para jovens e pessoas que não acreditam na vida, que acham que tudo vai dar errado. Se você ler meu livro, você vai ver que tudo comigo era desde o meu nascimento dando errado. Eu passei minha vida inteira dando errado, sabe? E precisou um rompimento com essa estrutura toda que foi de uma forma sobrenatural que mudou a minha vida. O que eu posso dizer para você eu poderia dar várias explicações aqui para as pessoas que estão com depressão, como, por exemplo, eu tive crise de depressão, escrevi até um outro livro que depois eu vou lançar também para ajudar as pessoas também com depressão. Mas, por exemplo, eu percebi que no momento que eu estava em depressão da minha vida, que quanto mais eu fazia ginástica e suava e cansava meu corpo, ativava uma espécie de dopamina no meu corpo, sabe? Ativava a serotonina, né? Mas basicamente era uma dopamina no meu corpo, um cansaço. Quando você fica com muito extasiado, com muito calor, jogando futebol, e correndo, fazendo ginástica, né? Sol, sol, sol. Quando você experimenta o ar, você toma um banho, né? Gelado, você tira aquilo, é um prazer inenarrável no teu corpo, né? Isso faz mudar o seu mecanismo. Outra coisa que eu também percebi era abrir as janelas. Ah, mas eu ficava com insônia de madrugada. Eu ficava com insônia de madrugada, mas eu comecei a ver que se eu deixasse as janelas abertas, com o meu pé apontado para frente, não a minha cabeça para a janela, e sim o meu pé, é, a luz, eu comecei a ter uma coisa que era o seguinte: quando a luz entrava, eu sentia a presença do sol já vindo no meu rosto, né? Eu comecei a ter um sinal já dormindo de agradecer a Deus. Agradecer pela iluminação que estava sendo dada, pelo ar que nós estamos respirando, pela água que é tão cara para a gente, né? Tão valiosa, que as pessoas não têm a noção do preço da água para a gente, né? E valorizam o ouro, né? O desmatamento. Então, eu comecei a agradecer o lugar repleto de bosques que fica do meu lado. Eu comecei a fazer esses pequenos exercícios, o que me ajudou bastante, sabe? Eu parei de usar remédios como Rivotril, que eu tomava, entendeu? Para poder ficar não tenso e dormir. Eu comecei a riscar toda uma ordem química receitada por médico. Comecei a consumir frutas de cores em dias específicos, frutas frutas amarelas e vegetais amarelos, entendeu? Um dia, tinha os consumos de cores a cada dia, isso foi me mudando muito. Teve uma época que eu também deixei de comer carne, virei vegetariano. Eu só voltei a comer carne que o médico me pediu, porque eu tenho um problema de pressão intracraniana na minha cabeça, volta e meia eu tenho que fazer tratamento. E o consumo da carne, como é proteína, não bate a só proteína do queijo, ela não resolve para mim, entendeu?
E aí eu fui obrigado a voltar, mas eu passei cerca de 4 anos sem comer carne, nada. E estava muito bem, sabe. Foi, mas eu voltei porque me pediram, sabe. Por causa da saúde, enfim, por uma série de coisas que meu sangue precisava ter, e eu voltei a comer, né. Mas basicamente o que eu posso dizer para vocês, na questão das pessoas em depressão, cara, deixa o sol entrar. Se eu posso deixar uma frase, é: "Acima das nuvens cinzentas e sombrias, sempre existirá um sol bonito a lhe sorrir". Depende se você está olhando a nuvem negra ou se você está esperando que ela passe para receber o sol que vai agir sobre você. Então, tudo na vida passa. Assim como as coisas ruins passam, tem um momento como a onda. Tem coisas boas que vêm, tem coisas ruins que vêm. É como a onda que vem e você tem que estar receptivo para saber que são sazonais essas coisas, né. E lembra da Bíblia quando Deus fala, né: "Não há choro que dure", é só ler a Bíblia que vocês vão entender o final dela, "dure a noite toda, pois o sorriso vai vir pela manhã". Então é só uma fase, é só um momento. E agarre-se a Deus. E o que eu posso dizer é: Jesus Cristo existe, ele se manifesta de formas sobrenaturais, invisíveis. Uma série de acontecimentos aconteceram a mais. Tudo isso que eu conversei com você, teve outros acontecimentos a mais que aconteceram comigo do ponto de vista sobrenatural, que, enfim, eu vou contar no livro, e é só para vocês terem uma noção. O que eu fiz aqui com vocês ainda tem mais coisas ainda. E eu posso dizer para vocês de pé junto, como é que eu vejo Deus hoje? Quando eu me encontro dentro de uma fazenda e de repente você está lá sentado às 4:30 da manhã, um café que você fez, com a bandeira do país estendida ali, você olhando aquele vale bonito, você sentado numa cadeira, vendo o sol amanhecer, às 4 horas da manhã ainda está tudo escuro e vem a luz surgindo, sabe? E você quando você vê um sol e você de repente vê um pássaro vindo até o seu joelho, esperando que você coloque mais um farelo de pão ali perto, sabe? Essa energia que vem do macrocosmos, né? As estrelas, tudo que nós temos no universo. E o microcosmo, quando você olha para a grama e você vê todo um arcabouço ambiental que depende, uma cadeia, digamos assim, né? Complexo ambiental que está abaixo de você, que depende aí que você vê que tudo está interligado. Então, quando você pensa em tirar a sua vida, matar, você está simplesmente se retirando de um processo de energias ao qual você foi mandado para cá para agir e está aqui. Você está aqui a serviço de um aprendizado. Eu sou uma pessoa que cada vez que eu estudo mecânica quântica, eu adoro estudar física aplicada, né, também, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo, multiversos. Então, é como se você saísse daqui e fosse para um outro, outro, né. Existe alguns direcionamentos, né, que a gente pode dizer sobre espiritual sobre isso, mas basicamente, não há coisa mais espiritual que eu possa fazer hoje em dia que não seja dizer que Jesus mudou a minha vida por completo. Graças a Deus eu tenho, eu com pouco me satisfaço, com muito que eu tinha, eu era podre por dentro, e com pouco que eu possa ter, porque eu como artista, apesar de gerar muitas coisas financeiras, quase nada fica para mim. Vai tudo para obra de caridade. Para quem não sabe, eu fundei a Escola da Fraternidade Eterna em Santa Catarina. Hoje, meus direitos autorais alimentam 3.367 crianças. Sou embaixador da paz hoje pela USP. Todo o meu empenho de vida, quando eu não estou como artista, é para trabalhar, para levar, fazer a obra de caridade para diversas pessoas. Eu não estou com banda, porque eu gosto da carreira, tomar cerveja, um monte de mulher. Não, nós basicamente somos ativistas. Pessoas têm um pensamento de humanitário. Nós, graças a Deus, nós somos, eu, Dan e o Fel, a gente era muito envolvido, né, com projetos de fazer shows, levar dinheiro para construir poços
para matar a sede de tribos, né, na África. A gente fez muito esse trabalho. Inclusive, é só vocês olharem no meu Facebook, olharem no meu Instagram, vocês vão ver as crianças agradecendo, segurando as plaquinhas, agradecendo a mim, ao Dan, ao Fel, né? Então, é um trabalho que a gente gosta muito de fazer. Eu me encontrei nisso. Acho que a melhor coisa que eu posso dizer para vocês é que Deus me mudou completamente. É a coisa mais maravilhosa que eu posso fazer na vida ao falar para as pessoas. Tudo vai ficar bem. Assim como o girassol aponta para o sol, aponte você também para o sol. Aponte, espere Deus. Né? Ele está no arco-íris, que a gente não pode tocar, mas existe ali. É como um vento, você sente a brisa, mas não vê. É mais ou menos isso. Eu posso dizer para você. Sim, mas olha só, Blent, o que você poderia trazer diante da experiência que você teve, né, de toda essa questão dessa experiência parapsíquica, extrafísica ou questão mediúnica, dessas informações que você teve, né? Eu tive depressão, passei por depressão profunda e você teve a sua história de vida também, a sua trajetória que foi muito desafiadora. O que que você pode dizer para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, poderem se inspirar em você para passar por essas dificuldades, para poderem superar esses desafios da humanidade, né? Os desafios humanos. Com certeza, todos nós somos seres espirituais atravessando uma experiência material aqui nesse plano. E esse texto que você está citando é exatamente como eu me sinto com relação. Eu sou uma entidade das artes que desceu aqui com uma missão. Eu só vim ter noção dessa missão agora, depois de tudo que passou, que eu contei para vocês, eu vim entender a, a magnitude do trabalho que eu preciso fazer. E eu estou deixando vários livros para quando eu não estiver mais aqui nesse plano, para que eles possam influenciar as novas gerações. Eu estou deixando um material repleto de canções que vão influenciar as músicas, livros que vão influenciar filosoficamente. Meus livros não são contos românticos. Obviamente, Esperando Janela é uma biografia, mas as outras coisas que eu estou lançando são verdadeiros tratados de espiritualidade, né? Então, a Jornada das Pétalas, por exemplo, que vai sair agora, foi a primeira coisa que eu escrevi e eu tinha 16 para 17 anos. Eu fui mostrar esses livros que eu vendia lá na Avenida Atlântica recentemente para dois editores lá de Portugal. Eles falaram, cara, isso é um dos maiores tratados do pensamento romântico da história. Tanto que eu estou agora sendo distribuído lá na Europa por eles, né? Ou seja, aquilo que eu vendia para poder gerar um dinheiro, para poder fazer minhas coisas, né? Isso tá influenciando agora pessoas e eu vou deixar uma marca. Então agora eu estou me preparando para fazer nesses próximos meses, né? Antes, Cogumelo volta a fazer alguns shows agora em fevereiro. Março abriu muita televisão agora, né? Mídia direta agora que a gente vai estar. Mas basicamente eu estou passando essa temporada agora até o final de março, pintando quadros, que eu vou deixar também uma exposição, minha última exposição de quadros. E esses quadros eles vão ser impactantes, né? Porque eu vou apresentar para o mundo uma nova técnica que as pessoas não sabem. Eu venho trabalhando nela há muito tempo, que é a micropigmentação pictórica, que é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, é tridimensional. E eu estudei bastante alguns técnicas antigas para poder fazer uma técnica nova. Então, vou passar meus últimos meses agora enfurnado, né, em concentração absoluta para pintar 14 quadros. E esses quadros eles vão ir para fora com a exposição itinerante que vai viajar. Eu não vendo quadros, eu alugo a exposição temática, entendeu? Para o mundo. Os quadros que eu faço são temáticos, né? Por exemplo, existem temas, eles viajam em temas. Eu agora vou fazer a minha última, porque eu vou deixar um forte material de vários lados, né? Vai vir. Ah, tem outra coisa também, né? O filme de Esperando na Janela também vai sair. É, eu já estou conversando já com o Miguel Rodrigues, né? Cineasta já do Brasil, que fez agora, né? Stand-up, A Minha Vida é uma Comédia, que está aí nos cinemas. A gente já está na elaboração do filme Esperando a Janela do meu livro agora, né? Estamos na parte, estamos embrionário agora, na parte embrionária, já na feitura do processo, né? Estamos indo agora. Mas vai vir filme, com certeza. Deixa eu te falar uma pergunta, Pedro. Você mexe com energia, você mexe com mediunidade. Como é para você mexer com a energia de tanta gente que você trata?
Isso não interfere na sua própria energia? Ouvir tanta gente com tantos problemas, com tantas coisas. Cara, é uma pergunta muito interessante, porque, sabe, Blent, afeta, porque a gente acaba trocando energia, né? Mas só que esse cuidado que eu tenho comigo, né, para você ter ideia, eu cuido do meu campo energético 2 vezes por dia, né, de manhã e à noite, e também antes e após os atendimentos, né, para poder manter um padrão vibracional bom e não ter, não absorver essa energia, né, esse peso todo. E para você ter ideia também, eu cuido da energia das minhas redes sociais, né, porque as redes sociais são um meio de acesso energético ao meu ser, né, ao meu campo eletromagnético. E eu acabo cuidando também da energia, não só minha, mas também das minhas redes sociais. Aliás, eu vou ligar para você para a gente terminar de fazer aquela minha consulta lá que eu queria fazer contigo. A questão toda é o seguinte, eu vou explicar para você o que acontece comigo. Você agora vai entender o meu drama de vida. Eu assinei vários contratos com várias coisas, para entrega de livros, para entrega de obra com gravadora, ensaios com Plutão, já avisando shows. Então você imagina fazer isso tudo num raio de pouco tempo. Quando você olha, o dia todo passou e você, caramba, eu fiz tanta coisa que eu nem vi o meu dia passar. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Uma das coisas mais absurdas que acontece comigo é eu falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa tal dia. Aí chega um telefonema, muda toda a meu complexo que me rege, porque eu estou sob contrato e a pressão é toda em cima de mim. Eu, por exemplo, eu estou com um abacaxi absurdo. Eu vou fazer uma série de exposições agora, começa em agosto. Cada quadro meu precisa de pelo menos 2 semanas para fazer. Eu preciso fazer 14. Vai dar tempo? Não dá, né? Só fazer as Você está contas aí, a entendendo? gente. Só que não é só pintar um desenho. É que, como a minha técnica é tridimensional, o mesmo quadro ele vai em vários desenhos, um atrás do outro, sobrepostos, dentro de uma tela Sei. transparente e tridimensional. Então, para cada quadro, pode ser até 70 quadros atrás um do outro, entendeu? Cara, Uhum. você tem que fazer isso muito, muito rápido. Como é que eu vou fazer rápido atendendo o telefone, tendo que dar entrevista, tendo que não sei o quê, entendeu? Então começa. Como eu entreguei agora os livros, estou agora podendo respirar, porque dezembro todo eu não atendi telefone, eu pedi para a equipe. Não posso fazer nada, me deixa em paz até fevereiro, que eu preciso entregar as obras da editora, que vai gerar as outras coisas e tal. O pessoal também estava querendo tirar uma série, que a gente trabalhou muito esse ano, né? Apesar dos poucos shows, mas teve outros trabalhos que a gente fez também. E agora vai vir tudo isso aí, entendeu? Então vai sair um monte de coisa. Aí entreguei 3 livros, na verdade eu tenho 8, né? Prontos. Mas 3 que estavam faltando. Eu negociei uma série de coisas. Assim como eu negociei com gravadora mais de 160 músicas, eu também negociei com a editora um monte de lançamento, tanto, sabe, de livros e obras minhas. E tudo isso voltado para gerar faturamento. E através de gerar esse faturamento existe uma aplicação que se faz para poder gerar essa renda sempre para as entidades que eu ajudo. Blent, você pode me avisar quando você vier aqui para a região de Campinas, que daí a gente marca de encontrar. Eu estou para ir para Campinas. Eu estou para ir para Campinas. Eu estou aí para ir em Campinas agora. É, acredito que no começo de fevereiro eu vou estar aí, na primeira Olha, semana, em Campinas. Porque eu estou aí, não, eu vou para visitar um projeto como embaixador aí, olha que em bacana. Campinas. Você é Não, de na Campinas? verdade eu sou de Paulínia, né? Fica pertinho de Campinas. Bom, então você é melhor ainda. O lugar que eu vou é Caramba, Paulínia. sério? Oh, É. vamos. Eu vou me encontrar com o pessoal em Campinas, que eu vou descer em Campinas, eles vão Uhum. me pegar. E o lugar onde eu vou Ah, visitar é em vamos Paulínia. combinar então da gente encontrar e tomar um café e bater um papo. É um grupo de. Eles estão fazendo uma. Como é que eu posso dizer para você? Sabe o Projac? Conhece o Projac da Globo? Eles estão fazendo várias construções para educacional, do tamanho do Projac, gigantesco lugar. Eu mando para você o projeto para você ver. E por uma questão eu não posso mencionar o nome, porque existe um sigilo aqui na minha operação com eles, entendeu? Mas eu vou mandar para você daqui a pouco. A gente desliga, eu te mando, você vai ver o que que é. É porque eu, como embaixador, não posso anunciar uma coisa antes dela estar concluída, entendeu? Então, mas basicamente é o seguinte: é um projeto que visa a recuperação de pessoas com campo de drogados, tentativa de suicídio. É uma coisa gigantesca. É como se fosse um. Como é que é o nome daquele filme?
Aquele filme espírita, Ai, eu kardecista, tô. gente, como é que é o nome? Ai, caramba. Tem um que é tipo um lugar onde as pessoas morrem e vão pra Eu lá. sei, eu sei. Ai, esqueci agora o nome. É um lugar tipo aquele, entendeu? É, é um complexo. Eu sei o filme que você tá falando também não. Meu Deus, tá na ponta da língua, gente. Tá na ponta da. É, Nosso lar, isso, nosso lar, nosso Nosso lar. Lar. Nosso lar. É tipo o nosso lar, tá? É um local que você vai olhar, parece um nosso lar, assim, sabe? Todo arquitetura absolutamente linda. Ele já faz um trabalho lindo no lugar, só que eles vão aumentar agora com os investimentos. Aí estou precisando de investidores, eu vou lançar a entidade com que eu trabalho para a gente fazer uma. Pô, Blent, vamos fazer assim. Eu quero auxiliar e contribuir com esse seu projeto aí. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar quando a gente terminar aqui. Eu vou ligar para eles, eu vou mostrar, eu vou pedir para que você vá comigo lá, gente. Eles levam a gente. Quando chegar aí, entendeu? É importante. Ah, cara, vai ser um prazer enorme estar aqui com você. A gente toma um café, bate um papo e a gente pode ver a melhor forma que tem de eu contribuir com o projeto de vocês, com palestras, com ensinamentos, o que for, né? Para deixar, né, esse legado para a E esse humanidade. ensinamento, você não tem que ter tempo. Sempre é isso. Todo trabalho que a gente faz tem que ser feito com amor. Cansaço, suor, é amor. Porque tudo que a gente faz com amor, ele se replica 50 vezes mais. Então, você pode passar, pode estar com um problema. Tem dias que você está alegre, tem dias que você está triste, dias que você está com deprê, que as coisas não estão andando como você acha. Como eu falei para você, as ondas. Tem horas que ela está para cima, está para baixo. Pensa nisso. É uma vibração. Você conhece Bose de Wiggs? Sim, conheço. Pois bem, é como se fosse uma onda de Bose Wiggs, que ela caminha, você está no meio dela, você vai para frente, vai para trás, vai para o lado. A mesma coisa é você consegue mover as coisas com o pensamento. Se você está sob uma depressão, outras pessoas poderiam dizer, pode ser obsessores, pode ser uma série de informação. Eu digo que isso é uma coisa, pode ser até um problema de, por exemplo, é, de falta de lítio no seu corpo, por exemplo, entendeu? Existem deficiências de tais minerais, aí tem que ver o complexo de cada pessoa. Mas basicamente, cara, é você tentar focar. Faça o exercício da humildade sempre. Você não vai conseguir controlar o mundo. Você se deixa ser controlado pela energia da bondade de Deus em cima de você. E esse mecanismo todo, você é levado por ele. É uma força de bondade que te conduz quando você se deixa levar. Eu, por exemplo, nada sei sobre a minha vida. Ela simplesmente me conduz, entendeu? Ela me conduz. Eu estou hoje como embaixador da paz, como eu estava antigamente como um artista da música pop. Por que eu estou fazendo música pop? Porque a música pop gera uma série de eventos financeiros e com esse dinheiro eu vou pegar ele e vou fazer uma série de movimentações da caridade para onde me interessa, entendeu? É como se fosse um fator geracional de oportunidade para aqueles que não têm. Levando cursos, escola técnica, sabe, para aqueles que necessitam. Não é você dar a comida na boca, e sim ensinar a pescar, tá? E assim você. Eu sou fruto disso. Eu sou essa pessoa que eu sou hoje porque alguém um dia abriu as portas para mim. Pessoas como Paulo Codovich, como Djalma Mello me deram a primeira oportunidade. Pessoas que eu não tinha dinheiro para pagar meu curso na escola de música, eles iam lá e pagavam para mim. Hermeto Pascoal, querido Hermeto Pascoal, entre outras pessoas, entendeu? Nós temos que agradecer. E quando a gente tem essa coisa de agradecer, mesmo a dificuldade, olha, Deus, está difícil a minha vida, mas mesmo assim eu agradeço a Ti por essa experiência dolorosa que está custando a minha alma. Mas eu sei que eu confiarei em Ti, porque é, tudo no Senhor posso. Está entendendo? E eu sei que eu não estou sozinho, ainda que ainda que eu ande pelo vale da morte. Entendeu? Então, isso são forças absurdas que quando você entra, e eu estou citando cristão, eu podia citar aqui Confúcio, eu podia citar Buda para você. Uhum. Você tá entendendo? Eu podia citar coisas, inclusive, islâmicas também. E pense você que eu não estudo, não, tá? Eu estudo do islâmico, a filosofia chinesa, Lao Tse, Tao Te Ching, explico o caminho, por exemplo, entendeu?
São coisas maravilhosas, né? E tantas coisas, né, cara, não são oferecidas, porque às vezes a gente está perdido na experiência material do que é estar nesse plano e passa despercebido da gente. E a gente só fica nas operações de faturar, faturar, trabalhar, trabalhar, né? Gerar, gerar. E às vezes não entende que às vezes eu faço isso. Chega uma hora que eu paro todo o meu mecanismo e vou para um lugar longe de todo mundo, fico debaixo dos bosques, nas cachoeiras, sabe? É o recarregar de energia, né? A gente precisa. Antes eu fazia sozinho isso, né? Agora mesmo minha filha está aqui comigo, eu fui fazer e ir para com ela junto com a cachoeira aqui. Minha filha, ela mora num lugar de praia. Ela não tem muito acesso, mas é ótimo que ela esteja com o pai, para que ela entenda os momentos preciosos e o pouco que a gente tenha seja muito precioso e muito valoroso para a vida, né? Como o ar que a gente. É interessante, né, Brent, a sua carreira e tudo mais, essa questão do rock na vida, de trazer informação. Eu sei que muitas vezes, né, a gente fica nessa correria do dia a dia. Eu não faço rock mais, né? Eu não faço mais rock. Eu já estou em outro nível. Outro dia estava engraçado, né? Porque outro dia um cara que eu tenho maior admiração chegou para mim e falou: Cara, você é o novo Johann Sebastian Bach da geração. Você faz coisas que é espiritual, como ele fazia. E coisas nas suas harmonias que parece ele. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque eu até venho da música clássica pelos meus estudos de forma independente. Eu nunca fui influenciado por nada. Foi através dos meus estudos, né, que eu fiz. Eu não fui muito acadêmico, digamos assim, no que tange estudos da ordem clássica. Mas o que entrou de mim pela minha busca foi muito forte. Outro dia estava agora, né, o Júlio Astasnov, ele chegou para mim e falou, o crítico, né? Falou para mim agora que tem coisas minhas que lembram Mendelssohn, Handel. Isso para mim é um elogio, entendeu? Porque eu sempre gostei muito de Mendelssohn, de Handel, principalmente Handel. Eu gosto tanto de Handel que eu já quis botar até o nome de um filho meu, sabe? De Handel, de tanto que eu gosto de Handel, mas eu não sabia que eu nunca contava isso para as pessoas. Começaram a perceber. Então, por quê? Se você quer me entender, então deixa eu dizer mais ou menos o que que eu sou no âmbito cultural. Eu tento evocar o romantismo da era vitoriana. Meus heróis estão todos lá, da era vitoriana, né? Então, Lord Byron, Caramba, Oscar Wilde. olha, Eu era fã de Fyodor Dostoiévski, né? Toda a literatura portuguesa era romântica, essa de Queiroz também. Os portugueses todos que importam, incluindo Flor Bela Espanca, a Depressiva, né? Que tinha uma obra fantástica. Sou um cara o que que eu evoco, na verdade? Eu sou uma pessoa parnasiana nos tempos atuais. Precisa mostrar para as pessoas o que que é o parnasianismo. E porque o mundo está tão destruído da sua questão, digamos, intelectual, que às vezes eu tenho a impressão, sem brincadeira, Pedro, que eu estou andando sob escombros, como se fosse uma guerra. Uma guerra nuclear explodiu o mundo todo e eu estou andando ali nos escombros e vendo todo mundo com os dentes quebrados. Por favor, salve-me desse problema. Entendeu? E eu sendo uma pessoa que eu passei a minha vida inteira estudando. Estudo até hoje. Eu não consigo aceitar essa derrota que fizeram na nossa língua brasileira, destruindo através de gírias o nosso mecanismo de orientação linguística, né? Então, por isso que eu evoco Portugal sempre. Eu tenho uma admiração profunda por Portugal. Primeiro porque minha origem genética vem de lá, né? Minha família, eu tenho descendência portuguesa e holandesa, mas os portugueses são muito fortes na minha história, da região do Porto, vem toda da região de Rio Tinto, né? Da região do Porto, onde nasce a minha família, os Oliveira, e descubro agora recentemente que eu sou um judeu sefardita.
Que coisa louca, né? E o meu Alves vem da Península Arábica, não ibérica mais. Ela vem da região de muçulmanos também. É muito doido, cara. Como é que é? Porque o meu Oliveira, ele vem por imposição, né, do rei de Portugal, Júlio da Espanha, quiseram expulsar os judeus e se eles não se convertessem ao cristianismo, eles eram expulsos, até perdiam seus filhos e eram expulsos de Portugal naquela época. Eles tinham que se convertido na pancada. E meu Oliveira vem daí. Vem daí a história. Eu descobri agora, esses dias. Que é uma novidade, né? Para mim, um grande orgulho para mim isso. É, até porque existem algumas coisas na minha cultura que eu não como, né? Carne de porco, por exemplo. Eu evito, assim, sabe? Tem pessoas que comem do meu lado. No fundo, eu sou muito parecido com. Eu acho que existe alguma coisa na genética que leva, sabe? De pessoa para pessoa. Não é possível, porque é, eu estava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso, né? E você olha para minha mãe, cara, minha mãe, pô, loura, branca, sabe? E, graças a Deus, a gente tem muito orgulho das nossas origens, né? Muito orgulho. 2024 foi um ano de muita descoberta para mim de muita coisa, viu, Pedro? Eu descobri muita coisa sobre mim que eu nem imaginava. Descobri até que eu tenho um irmão que eu nem imaginava existir. A vida me trouxe esse ano. Um irmão que eu não imaginava que existia. É. Eu perdi, na verdade, um irmão pro suicídio, um, um, um irmão que não que foi criado longe de mim, eu só descobri ele tarde. Infelizmente, descobri depois que ele tinha cometido suicídio. E recentemente descobri o outro, que de alguma forma ele estava perto da gente e a gente não sabia. Sabe? Uma coisa que a vida nos deu, sabe? Eu estou indo agora, assim que eu puder, indo para Natal para me encontrar com ele. Rio Grande. Doente, eu quero agradecer o seu tempo, o seu carinho aqui. Eu sei que tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, que uma vez que o tempo passe, a gente não recupera mais, né? Então, aquele tempinho que a gente está aqui conversando, a gente não recupera mais. E eu sei que você está dedicando esse tempo para bater esse papo aqui comigo, né? De uma forma gostosa. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Não, querido, não é só isso não. Hoje, por acaso, eu tô light. Eu queria até fazer um convite para você, Pedro. Eu vou iniciar uma série de eventos que ainda estou organizando para esse ano. Eventos sobre caridade, eventos que eu vou levar para muita gente. Eventos que vão ser transmitidos pela internet também esse ano, né? Eu queria contar com você, querido, Claro. esse evento. E queria fazer um convite aqui publicamente já para você. E eu estou querendo fazer algumas pautas na televisão sobre espiritualidade. Posso indicar você para fazer comigo os programas? Claro, Blent, claro. Eu teria o maior prazer em te. Então já está organizado. Vou ligar para minha produção, já vou pedir para nossa divulgadora já incluir pautas sobre espiritualidade e você comigo do meu lado, porque eu acho que você. Por que que eu entrei no seu Instagram? Porque eu vi que você fala coisas que ninguém fala. E você é muito importante, talvez você não tenha noção da importância que você tem. Porque no dia que você captou, bastou 2 segundos do que você falou, já me prendeu. Sabe que tem um amigo meu que falou a mesma coisa para mim, É. né? Que eu auxilio muitas pessoas mesmo sem saber, né? É uma coisa que você tá falando, me lembrei. Deixe nenhuma energia para baixo te levar. Porque tua missão talvez seja muito maior do que você pode pressupor. Porque eu estava do lado de uma pessoa esse dia, vou contar para você aqui. Eu estava do lado de uma pessoa nesse dia, passando o telefone, Instagram, procurando ver se eu achava o Instagram de um amigo meu. E eu estava tentando me lembrar qual era o arroba. E nisso eu estava passando. Cara, sabe quando você passa o dedo, aí vem você? Uhum. Mas assim, o seu início, para aquela pessoa que estava do meu lado, que estava extremamente depressiva, peraí, volta aí, volta aí. Aí começou a ver. Aí você falou as palavras e eu adicionei a tua página e depois acho que mandei uma mensagem para você, né? Sim, você mandou uma mensagem para mim, a gente começou a conversar, né? Acho que eu repeti.
Eu repliquei, eu acho, também acho que o seu Sim. post também foi isso, né, para as pessoas prestarem atenção em você. Porque, na verdade, a pessoa que eu vou levar para você, para consultar com você, estou esperando que ela saia de um. Ela está num período digamos, sabá, de dentro de um retiro. Pessoas que depressivas, sabe? Uhum. E foi um momento muito delicado, porque a coisa que aconteceu foi muito pesada. Então, só que como ela estava sob supervisão psiquiátrica, é uma pessoa muito do bem, teve somente uma fase, um problema que atravessou a vida difícil demais, ela não soube lidar, porque perdeu os pais, né, de uma hora para outra, todos os pais, largou o emprego para cuidar dos pais, e de uma forma bruta, eles dois morreram ao mesmo tempo num desastre. Ela ficou completamente sozinha, sabe? Se prejudicou financeiramente por largar um emprego público que ela tinha feito concurso para cuidar dos pais, sabe? Foi um negócio horrível. E aí eu falei, poxa, tá aqui, né? Ela tinha gostado tanto de você, né? E eu vou, assim que ela sair, ela vai entrar em contato comigo. E aí eu já faço ela ir até você, né? Uhum. Vai ser um presente para ela. Você vai ser meu presente para ela. Depois, assim que eu tiver com um pouco mais de tempo, porque vai levar um tempo para fazer essa terapia que você aplica, né? Eu sei que precisa de dias, às vezes. Eu preciso só ajustar isso, porque esse fuzuê da minha agenda de vida, nesse momento, é que é o problema. Eu não sei como eu consegui hoje, mas as coisas convergiram para eu estar aqui. Porque toda a minha agenda de hoje foi cancelada. Só às 18 horas que eu tenho as coisas aqui para fazer, mas estava de boa. Blent, eu quero agradecer imensamente de novo você estar aqui comigo, o tempo que você dedicou de coração por tudo que você tem feito também, né, pelas pessoas que eu sei que você ajuda. Você é uma pessoa ímpar que tem não apenas essa questão do artista, né, que leva, tenta de alguma forma auxiliar as pessoas, né? E eu quero agradecer de coração mesmo, o seu tempo, a Uhum. sua presença aqui nesse bate-papo aqui comigo. Foi super bacana. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem o lado humano, né, dos artistas. E eu fico feliz, feliz mesmo, de coração por estar aqui e pelos convites que você me fez, né? Então eu espero que a gente consiga perpetuar e deixar, né, o nosso legado para a humanidade, né? Tudo no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Sim, Deus. tudo no tempo de Deus. Uma gratidão imensa, Blent, pelo seu tempo, pelo Obrigado, seu querido. carinho e até a próxima, né? Amigo, por favor. E toda vez que você quiser outra entrevista, quiser algo para dizer, para falar, faz como você fez. Vamos poder? Vamos. Não podia antes para as chuvas que estavam aqui, né? Mas hoje, por exemplo, beijou no sol aqui, né? Tá bom, querido? Tá? Um abraço, irmão, para vocês todos que estão aqui. Deus abençoe vocês. Feliz 2025 para todos vocês que estão aqui vendo. E até um dia, quem sabe, a gente possa se encontrar de novo. Um abraço para Um todos. abraço para todo mundo, gratidão imensa, tá, Blent? Tchau.